Ministrar a palavra conforme a vontade do Senhor, que está no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel. Amém. Daniel capítulo 7, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Pai querido, amado Deus, louvamos a Tua palavra trazida hoje até nós e pedimos que esta palavra possa ser uma boa semente que se joga em terreno fértil, meu Pai, para que nós possamos ver crescer aqui a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Daniel, desde jovem, ele assentou no seu coração não se servir dos manjares reais. Ele estava vivendo em terra estrangeira, sob o domínio da escravidão de Babilônia, e estava servindo com fidelidade ao Senhor Deus, que é o desejo do nosso coração, mesmo atravessando em lugares longínquos, e nós temos atravessado, cada um de nós a seu tempo e a seu modo. Estamos sendo trazidos por Deus de lugares distantes. Eu venho lá de Itaperuna, tem gente que veio de Pádua, tem gente que veio Casimiro de Abreu, né? Gente, eu passei por Casimiro de Abreu essa semana. Olha, que lugar maravilhoso da gente passar, né? Tem que passar, não pode ficar, né? Um movimento intenso, eu e Jane estávamos ali, né, Jane? Coisa tremenda. A gente vem de muito distante, muito longe, e cada um de nós servindo a nosso modo, Senhor, e aí o Deus Todo-Poderoso me revela essa palavra que vem nos contar que, desde antes, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, já manifestava aos homens aquilo que haveria de acontecer muito tempo depois. O que Daniel está escrevendo aqui, ele não compreendia. Verdadeiramente ele teve uma visão real, mas não compreendia o que estava vendo. Da mesma forma que Isaías, quando escreve no capítulo 53, que ele levou sobre si as nossas dores, ele não estava compreendendo o que haveria de acontecer, como o eunuco lá em Gaza também não compreendeu, e como muitas vezes nós também caminhamos no nosso dia a dia, não compreendemos aquilo que Deus está fazendo em nosso meio, amém? Porque Deus não parou de realizar entre nós a sua obra, Ele continua realizando os seus milagres. Hebreus 13:8 diz isso, que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua reinando no meio do seu povo. Essa palavra vem nos lembrar exatamente que Deus quer revelar para nós algo maravilhoso. Eu estou falando para você que Deus está revelando hoje
coisas maravilhosas que Ele deseja fazer no nosso meio. Você pode estar em casa, você pode estar no trabalho, onde quer que você esteja, tem que trazer a certeza de que Deus não é um Deus que esteja dormindo, mas Ele está perto e atuando na história do homem, amém? Irmãos, e a primeira coisa que destaca essa palavra, no versículo 13, diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite. Irmãos, o que é noite para cada um de nós? Aquele momento em que você vai para casa depois de um dia de tentativas, de um dia de esforço, e você às vezes chega em casa, você não conseguiu realizar, você sonhou, você planejou, você talvez não conquistou, mas você está com a sua condição já determinada. Eu quero falar para você que Daniel estava também na Babilônia com a mesma circunstância. Ele estava sob a opressão de uma terra estrangeira. Como nós que vivemos no mundo, vivemos em terra estrangeira, em lugar que não é o lugar adequado para aquele que é filho de Deus. No momento da noite, da intimidade, o momento de silêncio, de escuridão, é nesse momento de parada do trabalho que a visão vem sobre a vida de Daniel. Deus está falando para mim. Deus está falando para mim. Eu preciso parar. Eu preciso aquietar o meu coração para que eu possa começar a entender qual é o plano que Deus tem para a minha vida. Qual é o plano que Deus tem para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério, para o projeto que eu tenho do meu cotidiano. 2 Coríntios 4:6, a palavra diz: Deus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós somos o povo da geração de Jesus, o povo da revelação, o povo que consegue ler Daniel e compreender o que está acontecendo. O povo que consegue ligar a televisão e quando vê falar sobre guerra, sobre doenças, perseguições, violência, consegue compreender o que está acontecendo. Amém? Amém, igreja? Eu olho para os lados, eu começo a analisar as coisas e começo a perceber que o vento está soprando, que a história está seguindo o seu rumo e que aquilo que foi prometido há de acontecer. Amém? E Deus me fala uma coisa tremenda: para que eu possa ter visão, é preciso que eu esteja com os olhos abertos. Eu não posso estar dormindo. À noite, eu preciso estar em vigília. Eu preciso estar desperto. Eu estava olhando, diz Daniel. Eu estava olhando de noite as minhas visões. Eu estava visitando aquilo que Deus estava me mostrando. Irmãos, de noite eu desperto e ouço o Senhor dizer para mim: filho, há algo que eu quero fazer. De noite eu apresento a minha queixa ao Senhor: Pai, eu estou ansioso porque o dia de hoje não trouxe as notícias que eu gostaria. Amanhã vai ser um dia de novidade, talvez de enfermidade, talvez de visita a um doente, talvez de conversa, e eu não sei. É nesses momentos que Deus vai dar visão para você. É nesses momentos que Deus vai dar revelação para você, porque Deus não é um Deus de silêncio sem significado. Irmãos, o silêncio tem significado. Silêncio tem significado. Muitas vezes a pessoa não fala com você e aquele silêncio tem um sentido. Meu pai nunca brigou comigo, mas o silêncio do meu pai era muito mais forte que qualquer palavra que ele pudesse falar. O silêncio tem um significado de Deus para a nossa vida. Deus sempre vai estar manifestando a sua vontade pela sua palavra, pela visão
ou mesmo pelo silêncio na noite, quando eu olho e falo, eu preciso entender o que Deus está desejando da minha vida. Muitas vezes eu não consigo, porque a noite para mim é uma noite de turbilhões, de cachoeiras de ideias, de coisas que vêm do mundo, de preocupações que enchem o meu coração. E o silêncio de Deus soa como uma intimidação. Eu não consigo ouvir o que Deus está falando para mim, porque tem muita coisa falando. Quando você pega o mundo e as coisas que estão acontecendo, você percebe que há um grito humano de socorro. Será que só eu estou ouvindo isso? As pessoas estão vivendo ansiosas por tudo que tem que fazer. Hoje eu estava vendo uma reportagem sobre o Japão. Irmãos, é assustador. É assustador. As pessoas estão vivendo lá uma solidão terrível. Que coisa terrível é viver num país lotado de gente com pessoas sozinhas. Pessoas sozinhas. Pessoas que já não conseguem mais se relacionar com os outros, não conseguem ter família, não conseguem viver em comunidade. O que Deus está falando comigo? Você não precisa procurar nas coisas materiais aquilo que eu posso te dar, porque é a paz, a comunhão, é isso que eu preciso. Eu preciso ter a visão do que Deus quer fazer. Mateus 6, 22, 23, Jesus diz, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Por que o olho? Porque eu preciso ter visão. Eu preciso olhar para onde eu quero ir. Compreender a direção é parte do caminho. Não adianta, tem gente que fica tentando a vida inteira e não chega a bom termo. Por quê? Porque não sabe para onde vai. Não se esforça. Não luta. Eu preciso cumprir aquilo que é a minha história. Deus quer algo da sua vida. Deus quer utilizar você como um instrumento da graça, não como quem usa uma peça, mas como quem relaciona um projeto com o outro. Deus não vai fazer você apenas de parafuso. Deus quer que você compreenda aquilo que Ele está fazendo na sua vida e através da sua vida. Às vezes a pessoa fala assim, Deus quer te usar, é mais que isso. Deus quer partilhar com você os seus planos. Deus quer te usar, torna a coisa muito pequena. Deus quer te usar, mas no sentido mais amplo da palavra. Deus quer te honrar com uma posição de ajuda ao lado dele, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E a visão de Deus vem para nós de acordo com aquilo que nós estamos querendo ver de Deus. Quero ver de Deus, eu quero enxergar a vontade de Deus. Nós estamos reunidos aqui aguardando a vontade de Deus. Onde quer que você esteja, você deve estar aguardando a vontade de Deus para a sua vida. Porque tudo isso é muito passageiro. Tudo isso é muito ligeiro. Eu preciso começar a abrir o meu coração para que a palavra de Deus possa me dar a direção. Irmãos, vou falar para você, eu tenho 5 de miopia. Se eu tiro aqui, ó, eu começo a ver as coisas embaçadas. Não consigo nem caminhar direito. Vejo as coisas embaralhadas. Eu preciso, então, educar a minha visão através do óculos. Porque eu ponho a lente e ela melhora a minha visão. Eu, humanamente falando, eu tenho a visão como algo que precisa ser aprimorado pela presença de Deus na minha vida. É Ele que me dá a lente da palavra para que eu possa enxergar exatamente o que está acontecendo. Senão eu começo a não perceber as coisas que estão acontecendo na minha vida e perco
a noção daquilo que está ao meu redor. Perco a noção. Se eu estou falando para você de algo que é muito importante. Daniel viu a presença de Jesus, o Filho do Homem veio, trazido à presença de um ancião de dias, que é Deus, e ele se manifestou messianicamente para Daniel, que não compreendia. Nós temos um monte de história de pessoas que tiveram visões de Deus e não compreenderam aquilo que estavam vendo. E eu quero falar para você, olha para as coisas que estão acontecendo ao seu derredor e entenda o que Deus está falando. Entenda o que Deus está fazendo. Para enxergar, precisamos renovar a nossa visão. Colocar a lentezinha para que eu possa entender aquilo que Deus está fazendo. Igreja é um lugar onde você encontra muita dificuldade. Sabe por quê? Porque as pessoas acham que o fato de ter olhos já lhes garante visão. Então, prescinde de qualquer coisa. E Deus, na verdade, Ele melhora a nossa visão porque ilumina. Você pode ter uma visão muito boa, mas se você estiver no escuro, você não caminha. Então a palavra aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco. Enxergar que Deus é poderoso para resolver aquilo que você está buscando resolver. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu não consigo resolver esse problema que está acontecendo na minha casa. Eu tenho uma dificuldade muito grande porque eu tenho um problema com relação ao emprego, com relação ao meu casamento. Entrega nas mãos do Senhor, tenha visão de que é o Senhor que dá luz para que você possa caminhar. A solidão das pessoas vem exatamente por conta delas acharem que tem a resposta para as suas buscas. E não é verdade. As enfermidades que elas estão vivendo, os dramas pessoais, vêm exatamente desta mania que eu tenho de achar que eu tenho todas as respostas. E eu não tenho. Há uma promessa que Deus estabeleceu para nós, para que nós possamos entender que o Senhor é Deus poderoso, Ele reina. O Senhor não é uma história que ficou no passado. Jesus está presente aqui e junto de você. Muitas vezes nós agimos como aqueles discípulos de Emaús caminhando e não percebendo que Jesus estava caminhando junto deles. Quando Daniel tinha visão, ele tinha visão no momento da noite. Quando nós também nos encontramos no momento da noite, no momento da escuridão, no momento em que você não consegue discernir muito bem as coisas, é nesse momento que eu preciso pedir ao Senhor, me dá visão. Quando eu acordo pela madrugada, é nesse momento que eu tenho que me ajoelhar e pedir ao Senhor. Senhor, me ajuda para que eu possa entender por que o Senhor está me chamando agora. Porque Deus chama. Você já reparou que existem certos pensamentos que, de repente, você está no ônibus e aquele pensamento vem e leva você para alguém. Você se lembra de alguém. E você não entende por que você está lembrando. E Deus está falando com você. Ora por essa pessoa. Procura essa pessoa. Caminha com ela. Porque é tudo isso que Deus faz com a gente. Por que Jesus estava caminhando com aqueles discípulos de Emaús? Porque Deus se revela com a gente, para a gente, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que a gente acha que a gente está muito sozinho e que a gente perdeu completamente o rumo da história, é nesse momento que Deus vem. É nesse momento. Mas precisa de uma decisão pessoal. Eu não posso falar para você, faça assim. Abra o teu coração, abra os teus olhos,
Você tem que ter uma decisão pessoal de colocar Jesus na sua vida, para que Jesus possa tomar o primeiro lugar na sua vida do jeito que ela é. Então, a palavra que eu digo para você hoje, eu preciso orar nos momentos de escuridão. Ser consolado para consolar. Há coisas na nossa vida que nós não entendemos, senão quando passamos por elas. Enquanto está tudo bem, você não se lembra das pessoas que estão muito mal. Enquanto está tudo bem, você não exercita o ministério que há na sua vida. Você vem à igreja, você participa, você constrói o que tem para construir, mas no momento em que algo acontece na sua vida, você começa a perceber que você precisa fazer algo por aquela realidade. Nas últimas semanas eu tenho visitado muita gente em hospital. Muita gente. E isso tem me lembrado o quanto nós temos que trabalhar com capelania hospitalar. O quanto nós temos que orar pelos enfermos. O quanto nós temos que orar pelas pessoas que estão enfermas. Mas não é orar só daqui do púlpito. É orar levando uma palavra de consolação para essas pessoas. É entrando nas casas e visitando os enfermos e os idosos. As pessoas que hoje dependem da sua visita, porque eles já não podem sair mais. Pessoas que precisam do seu ministério pessoal. A nossa grande dificuldade é que nós estamos construindo uma ideia de igreja que parte do coletivo, que parte da multidão. E o que Jesus quer? Uma igreja que esteja identificada no coração das pessoas. Então, quando eu passo por um momento de doença, de enfermidade, é nesse momento que eu começo a perceber o que Deus pode fazer pelas pessoas através de mim. Eu tenho encontrado muitos irmãos da igreja visitando nos hospitais, mas tenho encontrado muitas pessoas da igreja nos hospitais. E eu percebo isso, que elas chegam à conclusão que elas deviam ter trabalhado mais no ministério de visitação. Deviam. Eu tenho encontrado pessoas que estão nos hospitais e que chegam para mim e falam assim: pastor, quantas vezes o senhor me convidou para ir à igreja e eu acabei deixando para depois. Mas eu vou lhe falar uma coisa, assim que isso terminar, eu vou lá na igreja, eu quero congregar com vocês. Aproveita o tempo da oportunidade, no momento da escuridão, para descobrir aquilo que Deus quer para a sua vida. Pois eu digo para você, aproveita o tempo que se chama hoje para você deixar Jesus mudar a sua vida, estabelecer o seu ministério a partir daquilo que Ele quer fazer. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, a palavra diz assim: bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Aquilo que Deus está fazendo na sua vida, faça na vida de outro. A palavra que Deus está trazendo para o seu coração para falar: filho meu, fica tranquilo, porque eu estou com você. Essa mesma palavra, Deus quer que você distribua para outras pessoas. Para que você possa ser um instrumento da graça de Deus, onde quer que você esteja. Porque são vários os ministérios, são muitos os lugares onde você vai encontrar necessidade que o cristão haja em direção à palavra de Deus. Levando a palavra de Deus, seja no louvor, seja na ministração de hinos espirituais, seja na ministração da palavra, mas também na visitação, nas casas, no abraço, na atenção, na conversa.
Essa é a igreja que Jesus quer construir em você. Aquilo que você tem hoje por experiência, que você aprenda a dar para o outro. Porque aquilo que Deus te deu, não foi para você guardar eternamente no seu coração. É para que você possa distribuir para outras pessoas. Porque Deus tem algo muito bom para nós. Porque Ele é todo poderoso. Quando Jesus entra na sua história, meu irmão, na sua casa, você está levando proteção. Você está levando resposta. Você está levando um Deus que age. Um Deus que providencia. Um Deus que dá resposta. O grande problema é que nós estamos descansando naquilo que nós queremos. E não deixamos Deus agir. As pessoas estão deixando Deus para um segundo plano. O incrível é que isso está acontecendo mesmo dentro das igrejas. Porque nós estamos nos amoldando às coisas do mundo e não o inverso. Então nós estamos perdendo a perspectiva daquela visão que Deus está dando para nós hoje. Nós estamos perdendo aquela certeza de que Jesus reina e está aqui. Quando você estiver enfrentando um momento de dificuldade, deixa eu te falar, você não é embaixador de um sapateiro. Você não é embaixador de um dono de bar, você é embaixador do Criador do universo, do Deus Todo-Poderoso que te deu autoridade sobre as potestades, sobre aquele que vem atormentar a sua vida, aquele que vem tirar de você a paz de espírito. Quando você estiver atravessando um momento de dificuldade, erga os teus olhos para os céus e peça ao Senhor a intervenção de Deus. Irmãos, tem momentos em que nós somos levados por circunstâncias que, se nós não tivermos cuidado, você perde o controle, perde a sanidade. Eu tenho um senhor amigo em Itaperuna, ele e a esposa são muito bons na igreja, mas ele um dia estava me contando, pastor, eu preciso muito educar a minha vida familiar, porque às vezes você vivencia experiências aqui na igreja maravilhosas, mas em casa o tumulto te tira do sério. Ele falou que ele tinha um vizinho que importunava muito a esposa dele, importunava muito, e ele já não aguentava mais. Um dia a esposa chegou muito nervosa e gritando muito. Ele falou, mas o que houve? O que está acontecendo? Ela olhou para ele e falou assim, você sabe exatamente o que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo, eu já não aguento mais. E saiu, ele desceu as escadas, encontrou com o vizinho, foi lá, deu um murro na cara do vizinho. Foi um tumulto na rua. E aqui a esposa ouviu, desceu, falou, o que aconteceu? Olha, eu também não aguento mais. Eu fui e dei um murro na casa dele, mas eu não estava falando dele. Estava falando dele. Ele errou. Por quê? Porque não parou para orar. Não parou para pedir ao Senhor discernimento. Irmãos, agir conforme a palavra, de certa maneira, é algo até previsível e fácil. Você sabe, você deve ter equilíbrio, você deve ter paciência, você deve ter amor, isso tudo é ação que você decide no seu coração, mas reagir igual à palavra, isso é muito difícil. Reagir nas circunstâncias conforme a palavra, isso requer experiência com o Espírito Santo de Deus, que nos dá discernimento para falar assim, calma, porque eu vou trazer revelação para você na sua vida, senão você erra o alvo, senão você não acerta naquilo que Deus quer que você combata. Quando Paulo escreve para os Efésios, o que ele diz? Não é contra carne e sangue que temos que lutar. O que ele está dando para nós? Uma direção. Uma direção. Ele está falando, não são as pessoas que te importunam muitas vezes,
Muitas vezes é o Espírito que está por trás daquela pessoa que está te importunando e você não percebe. Por que você não percebe? Porque você não está em sintonia com o Espírito Santo e você não está tendo visão daquilo que Deus está te falando. Muitas vezes eu estou conversando com uma pessoa e o Espírito Santo está falando, olha, eu vou te revelar exatamente o que está acontecendo. Hoje aconteceu e todos os dias tem acontecido na minha vida de pastor. Ao acolher, ao ouvir, ao conversar, você tem que compreender o que está acontecendo na sua vida a partir da ótica de Deus. É isso que Daniel não conseguia compreender. Ele viu como que o Filho do Homem descendo em sua majestade. Quando você for ler em casa essa palavra, vê lá no versículo 9, o que ele está falando do ancião de dias. E você vai perceber, continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O trono de Deus é indescritível. A glória de Deus se manifesta para aquele que é adorador do Altíssimo. Deus está querendo te revelar aquilo que está acontecendo na sua vida, aquilo que está acontecendo na sua história. Ele quer te revelar aquilo que você pode fazer, o que Ele quer que você faça. Você precisa abrir o seu coração para que você possa compreender. 1 Timóteo, Paulo escreve para Timóteo, capítulo 3, versículo 16, sem dúvida, grande é esse mistério de fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Ele está falando do Senhor a quem nós servimos, o Senhor Jesus. Deus nos fez inicialmente semelhantes a Ele, para que habitássemos em sua glória. Nós fomos criados para vivermos com a glória de Deus. Você foi criado para estar junto de Deus. Nós fomos criados para estar no paraíso, junto de Deus, onde não havia dor, onde não havia lamento, onde não havia tristeza nem falsidade. Mas o pecado, a escolha errada, a opção errada, nos tirou da casa do Pai. Nos arrancou da casa do Pai. Nós deixamos de ser ligados ao Pai. E aí o que Deus fez? Deus se fez semelhante a um filho do homem para que Ele pudesse resgatar você. Antes nós fomos feitos semelhantes ao Senhor. Agora o Senhor se fez semelhante a nós para que Ele pudesse resgatar a cada um de nós e fez isso através de Jesus. E essa é a nossa fé, que aquele a quem nós servimos morreu numa cruz, mas ressuscitou e está vivo. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque nós cremos nesta verdade histórica, que Jesus está vivo e age na história humana, age no dia a dia humano. 1 João 3, 8, a palavra diz assim: aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Para isso Deus se manifestou, para que na nossa casa, para que na nossa vida o diabo não tenha autoridade alguma. Antes nós possamos agir e fazer como Jesus faria na nossa vida. E é tremendo essa palavra. É tremendo você perceber que Deus quer te dar hoje uma revelação de libertação. Deus está falando através do Filho. Deus está falando através daquele que abriu mão de tudo que tinha para que você pudesse receber do Pai a herança,
para que você pudesse ser contado como herdeiro. E eu quero perguntar essa noite para você, o que você tem visto? Ah, pastor, não tenho visto nada. Você tem buscado? À noite você tem se recolhido e buscado a presença daquele que te chamou à adoração, ao crescimento, à reflexão, à contemplação? A palavra está dizendo para mim aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Eu estava olhando na solidão de casa, quando eu estava sozinho, quando não havia nada ao meu derredor. Eu estava olhando na escuridão, quando eu não sabia para onde ir, eu comecei a visitar as visões que Deus tem me dado. E eu compreendi o projeto de Deus para a minha vida. Creia nisso que eu vou falar para você. Nós estamos vivendo tempos muito estranhos, tempos de muita perseguição. Quando você for ler o Apocalipse, você vai verificar que a mesma visão que Daniel teve é a visão da manifestação em Apocalipse de Jesus. Você vai perceber que Deus, através da história, tem revelado o seu plano para os homens. Deus tem revelado para cada um de nós aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos visitar o Senhor nas horas da noite para pedir a Deus que nos dê visão. Nós estamos vivendo como se as coisas desse mundo fossem eternas. Deixa eu te falar, abre a sua Bíblia em Lucas, para que a gente possa encerrar essa palavra. Lucas 21. Lucas 21, 25. Eu vou te falar uma palavra que está te prevenindo. Ninguém avisou para Daniel, ele não compreendeu. A palavra diz, no versículo 16, que ele procurou, falou, eu não estou entendendo, essa visão que eu estou tendo, eu não estou entendendo. Se pudesse haver revelação, ia falar assim, o que você está vendo vai acontecer no final, quando a geração de Jesus for confrontada com aquilo que a palavra estava falando. Abre a sua Bíblia, diz assim, Lucas 21, versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe o que eu estou falando para você? Que Deus está batendo no seu ombro, falando assim, escuta, você está fazendo parte de uma história. Você não está apenas vivenciando um dia após o outro. Há uma história acontecendo e você pode vê-la nos canais da televisão, na vida das pessoas, no andar das famílias. Você vai encontrar isso que está acontecendo e eu quero hoje encerrar orando para que Deus possa abrir os seus olhos hoje, para que você possa compreender que há algo novo na sua vida por acontecer e há algo que vai acontecer. Pode ser agora, pode ser amanhã, sem que se perceba. Jesus vai voltar em glória, glória e majestade. E aquilo que a sua fé indicou para o seu coração como sinal, é o que você vai ver com seus olhos da carne. Nós somos a geração de Jesus. Você consegue compreender a seriedade disso?
quando eu penso nisso, eu também penso no tempo que vai passando e como eu preciso conversar com as pessoas. As pessoas continuam passeando, as pessoas continuam vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas que moram com você não vão para o céu se elas não tiverem Jesus. Vamos falar com realidade. A visão que Daniel teve, a visão que Jesus está te dando hoje aqui, diz assim: aquele que reconhecer em Jesus o seu Senhor e Salvador, este será salvo. Mas há muitas pessoas na sua casa que não professam o senhorio de Jesus. Há muitas pessoas no seu trabalho, na sua vida, e nós estamos vivendo como se isso fosse uma fábula. Todos estão saindo, vamos comer uma pizza, vamos viajar, vamos viver com alegria, e o céu vai se abrir. O céu vai se abrir. E aqueles que disseram não, vai ser dar a oportunidade de falar assim: perdi tempo e dinheiro buscando as coisas que estão indo embora agora. Porque tudo que você vê pertence ao Senhor. Você vê as pessoas dominando o mundo? Você vê as pessoas falando, essas terras são... Bom, esse apartamento é meu. Você acha que elas são proprietárias de alguma coisa? Não, elas estão usando. Todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Estevão, quando estava sendo apedrejado porque estava proclamando o nome do Senhor Jesus, ele olhou para o céu, Atos 7:56, a palavra diz isso: o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você é servo de Jesus. A sua vida está colocada diante do Senhor Jesus. Jesus está aqui dizendo para você: hoje você pode acolher Jesus no seu coração, e esse é um acolhimento pessoal seu, que vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua casa, vai mudar a história. Mas vai chegar um dia, irmãos, que a manifestação de Deus, através de Jesus, a visão que Daniel teve, vai ser a visão que o mundo vai ter. Mas aí já não haverá oportunidade para aqueles que não aceitaram. Hoje, eu queria falar para você: coloca no teu coração o desejo de servir ao Senhor. Não basta você reconhecer que Jesus é Salvador. Tem muita gente que fala, Jesus é Salvador, mas Ele não é Senhor da sua vida. Você não tem feito nada. Você não tem trabalhado. Você não tem se esforçado. Você não tem buscado a visão do Senhor na sua vida. A palavra de Jesus está dizendo para mim: haverá sinais no céu e na terra, guerras, fome, miséria, de uma forma como nunca houve. Você pode falar, sempre houve. Não, isso é uma mentira. Nunca houve tempo tão dramático quanto esse, em que as pessoas estão tão frias, até no meio evangélico. As pessoas estão dizendo assim: uma vez salvos, salvos para sempre. Então eu não preciso me preocupar, eu sento na minha poltrona e vivo na tranquilidade do meu dia. As pessoas vão para a igreja e se alegram, clamam por avivamentos, dá no Senhor mais avivamentos, e esses avivamentos são músicas alegres, são corpos pulando. Eu peço ao Senhor: Pai, aviva a tua obra nas minhas mãos, para que eu possa ser um instrumento nas tuas,
para que eu possa falar da tua palavra para as pessoas, para que aqueles que me verem possam falar, esse daí está servindo ao Senhor. Meu Pai, feche os seus olhos agora. Como Daniel, Senhor, no momento da noite, da solidão, teve visão do teu reino, da tua presença, Senhor. Oh Deus, eu peço a Ti, Jesus, dá-nos visão, Senhor, daquilo que o Senhor quer que façamos, meu Pai. Que a Tua obra, Senhor, seja realizada pela Tua igreja, Senhor, na nossa casa, na nossa vida. Pai, eu sei que o Senhor tem uma obra neste lugar. Muitas pessoas não conseguem compreender isso, Senhor. Mas cada vez mais eu compreendo e me coloco, Senhor, à Tua disposição, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, peça ao Espírito Santo que entre na sua vida, que traga consolação ao teu coração. Você que está em casa, ore ao Senhor agora, que o meu coração seja quebrantado, meu Pai. Queremos Te adorar, Senhor, contemplar a Tua majestade, Senhor.